Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, chegando com a Arena Alterosa nessa segunda-feira, 18 de setembro. Muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. E chegou a hora da gente falar de esporte aqui na TV que o Mineiro vê. A partir de agora, a gente vai juntinho até às 11h30, levando até você tudo que é destaque no nosso esporte regional, Zona da Mata, Campo das Vertentes. Final de semana nós tivemos aí rodadas do Campeonato Brasileiro, quartas de final da Série C do Brasileirão. E a gente vai falar sobre o programa de hoje, destaque total aqui para o Tupi, né, que infelizmente foi derrotado lá no Castelão pelo placar de 2-0. Agora tem um desafio ainda maior no final de semana, nesse próximo final de semana, jogando aqui em Juiz de Fora, precisando fazer o resultado, né? E além disso, os outros gols também das quartas de final da Série C do Brasileirão. Isso tudo você vai ver aqui no Arena Alterosa. Já aproveito o comecinho do nosso programa, tô aqui com o tablet, né? Já segurando o tablet do Arena, e faço convite para você que está em casa, está trabalhando, mas está ligado aqui na TV Alterosa, para participar com a gente, mandando a sua opinião, deixando também a sua pergunta pelo 98410-9434, é o WhatsApp do Arena Alterosa. E para a gente falar sobre Série C, sobre Série A do Campeonato Brasileiro e muito mais, eu estou recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, o nosso parceiro, Márcio Santos, da Rádio CBN e também do jornal Tribuna de Minas. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Fernando. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí à disposição para poder falar daquilo que a gente gosta tanto, né? Ô, Márcio, a gente começa o nosso programa, já vou pedir o pessoal para soltar aí as imagens dos melhores momentos entre Fortaleza e Tupi. Castelão lotado, né? 40 mil é o público presente. Deu aí o público pagante tem aqui, olha só. 39 mil, né? 39.126 o público pagante, o público presente mais de 40 mil. Uma renda de mais de R$1 milhão para o Fortaleza. E aí o Tupi segurou bem até o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o que houve? Deu um apagão? O detalhe do Tupi é o seguinte, durante toda a semana, a gente até vinha conversando com o Ailton escondeu o último treino, e nesse último treino ele fez justamente isso, estudou Fortaleza e colocou o Jonathan no lugar do Marcinho, ali pelo lado direito, justamente para poder cobrir aquele corredor do Lucas. E foi justamente nesse setor que o Tupi pecou. Então, o lado mais forte do Fortaleza, a jogada mais forte do Fortaleza era essa. Todo mundo sabia que o Fortaleza realmente é um time muito complicado, um time hoje, para mim, muito mais experiente que dos anos anteriores. E a jogada principal do Fortaleza era essa. E foi justamente nesse sentido que o Tupi acabou falhando. Primeiro tempo conseguiu neutralizar o poder ofensivo do Fortaleza. Fortaleza criou até pouca chance, tanto que a melhor chance do primeiro tempo foi do Edmar, a cabeçada do Edmar. Foi a melhor chance, né? Do jogo. A chance mais clara de gol foi do Tupi. Fortaleza pouco criou. E no segundo tempo, não sei se foi relaxamento, né, ou autoconfiança de que o time fez um bom primeiro tempo e de repente relaxou no início do segundo tempo e acabou acontecendo o gol do Fortaleza. A gente viu aí o primeiro gol do Fortaleza, né, o Márcio, marcado pelo Leandro Lima. E depois do primeiro gol tá aí meio que um apagão do Tupi, né? O Tupi ficou bastante nervoso depois que sofreu o primeiro gol. A gente conversava aqui antes do programa começar e você explicava pra gente sua teoria, né? A questão do time que já entra com estratégia e sai um pouco daquilo, realmente complica, né? E a gente viu os verdadeiros sinais disso quando o Tupi tomou o primeiro gol. Né? E foi justamente isso. Cumpriu muito bem taticamente aquilo que o Ailton determinou para o primeiro tempo. Fez muito bem feito, conseguiu até criar uma chance de gol, só que saiu do script, aí o time realmente se perdeu. Aqui tomou o gol, o time já não sabia o que fazer mais. Defender já não era a prioridade, tinha que sair para frente. Não tinha esquema para poder sair. Então o time realmente ficou perdido. O que a gente faz agora? E aí o Fortaleza aproveitou desse momento ruim do Tupi, foi literalmente um apagão. Aí a gente vê, né, e até a gente conversava com o Walker Campos, que é o treinador de goleiros do Tupi, e aí sabe por que, né, o Tupi tem tido aí os melhores goleiros da Série C. Então, Paulo Henrique fechou o gol, se não fosse ele, o Tupi sairia de lá com uma sonora goleada. Tem que realmente dar parabéns ao Walker e principalmente ao Paulo Henrique por essa atuação, porque se não fosse Paulo Henrique, o Tupi hoje não teria nem condições de jogar o segundo jogo. Pênalti, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. O Fernando, de fato, era um momento de nervosismo. Acho que ele até se esqueceu que ele estava dentro da grande área e não recuou o braço.
Então, a bola desviou sim a trajetória da bola, a bola iria para o gol. O Fernando com o braço ali acabou interceptando e não resta a menor dúvida, foi sim pênalti, claro, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma contestação. Hoje em dia, com essa coisa de mão na bola, bola na mão, interpretação da arbitragem, zagueiros, laterais já criam um costume de... Chegou perto da grande área, então na marcação é braço para trás, né? Ali talvez até por questão disso, né? Do nervosismo após o primeiro gol, Fortaleza, aquela pressão toda, se a gente tomar o segundo agora, corre risco da casa desabar. O Fernando talvez tenha esquecido um pouco disso. Né? Acho que foi justamente isso, acabou o Fernando cometendo esse pênalti. E aí, curiosamente, depois do pênalti, o Tupi ainda teve uma certa calma, né? Ainda conseguiu ir para frente, conseguiu fazer alguma coisa, mas de fato, 2-0 diante do Fortaleza é um resultado que assusta, né? Principalmente para quem aí o Tupi tem a obrigação de fazer. Hoje o Tupi fez 18 gols em toda a Série C do Campeonato Brasileiro. E todos os jogos que o Tupi disputou, né, só contra o Volta Redonda, acabou fazendo 3-1, mais um 3-1 que a gente viu que saiu muito mais no contra-ataque por falha do Volta Redonda do que do Tupi. Enfim, o Tupi até conseguiu fazer mais do que 2 gols, mas em determinadas situações, não à vontade, saindo deslanchando assim, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer aí no jogo de volta. Mas tomara que o time se acalme, o Ailton até, né, é um cara que jogou muita bola. Ele citou a situação aí quando ele jogava... Grêmio Portuguesa. Grêmio Portuguesa. 96. Exatamente. O Grêmio perdeu por 2-0 da Portuguesa. Era um resultado que o Grêmio precisava e ele fez o segundo gol. Deu o título para o Grêmio. Naquela época o Grêmio jogava por 2 gols. Era a situação, né? Ele poderia perder por 2 gols. E venceria se fizesse os mesmos 2 gols. Então, era a situação dessa, o Tupi precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis e não levar nenhum. Vamos ver se dá, né? Eu acho que o time, de fato, acabou não jogando tudo aquilo que pode jogar. A gente viu o Tupi jogar muito bem. E, curiosamente, o Tupi repetiu no segundo tempo que fez no primeiro tempo contra o Volta Redonda, no jogo anterior. Acabou perdendo por 2-0 no primeiro tempo, mas conseguiu a reação no segundo tempo. Desta vez, acabou jogando muito mal o segundo tempo, aí não teve como reagir, né? Ô, Márcio, aí é o seguinte agora, você falou do critério de gols, né? Só lembrando que o Tupi precisa repetir o mesmo resultado, né? Não tomar gol é importantíssimo, né? A gente conversava aqui nos programas entrando no ar também. É o seguinte, eu acho que o que dificulta ainda mais o desafio do Tupi é a gente saber que, infelizmente, o poder ofensivo do Tupi não é muito forte, né? O coletivo do Tupi é muito bom, né? O time joga bem armado, bem estruturado pelo Ailton, só que se for depender de individualidade, o Tupi está um pouco atrás, né? E aí, você tem que fazer 2-0, mas só lembrar que se tomar um gol, aí a coisa, se já tá ruim, fica 2 vezes pior, né? Um dos critérios que eu não concordo nesta Série C, essa questão de classificação, é justamente isso. O time que classifica em primeiro não tem vantagem nenhuma. A vantagem é decidir em casa. Nem sempre decidir em casa é vantagem. Para o Tupi, por exemplo, não é muita vantagem decidir em casa. Então, eu acho que poderia ter como vantagem, pelo menos, jogar pelo um resultado igual, alguma coisa nesse sentido. Enfim, não tem esse critério, a CBF já definiu isso. Então, o Tupi vai ter que correr muito atrás e, como você disse, não tem um poder ofensivo muito apurado. Tanto que a troca de atacantes do Tupi tem sido constante. Então, isso quer dizer que o Tupi não tem, de fato, um jogador daquele matador que a gente via tanto no Tupi, né? A gente confiava tanto no ataque do Tupi. Não é o caso. Mas não está perdido. Eu acredito que ainda tem condições, situações de jogo, elas são assim, muda a qualquer momento. Quem diria que o Fortaleza ia conseguir fazer 2 gols? A gente não pode duvidar, né? E aí é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar, mostrar um pouco também dos números do Tupi. Em 2015, quando estava na mesma situação, disputando as quartas de final contra o Asa, né? E fez o primeiro jogo em casa, venceu fora, e aí o acesso garantido à Série B. A gente vai relembrar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos números. A gente está vendo os gols, é um golaço, não foi o Caio Wilker, né, que marcou esse golaço. Daqui a pouco a gente vai falar para você, para a gente fazer até um comparativo aqui da situação do Tupi hoje, em 2017, como que foi, né, a situação do Tupi lá em 2015. Só que antes, ô Márcio Santos, estou recebendo aqui alguns recados aqui da turma, falando que acredita no Tupi. Olha só, o Milton lá de Carandaí está participando com a gente, o Fagner do Barbosa Laje também está nos acompanhando aqui, falando que é torcedor do Botafogo, tá ligado, quer ver gol do Botafogo que venceu o Santos no sábado. E aí começa os cornetas, dizendo o seguinte, olha só,
Bom dia, por que o Corinthians e o Flamengo são sempre beneficiados pela arbitragem? E aí a gente vê que realmente não estão errados, né? A gente vai sair um pouquinho do Tupi agora e mostrar alguns gols da Série A. Começando pelo jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0, só que com gol. Na Arena Itaquera, o líder Corinthians derrotou o Vasco por 1-0 com este gol de Jô. O atacante tocou a bola com o braço sobre a linha, mas mesmo assim o juiz validou o lance. O time paulista voltou a vencer depois de 3 jogos. Um gol de manchete. A gente pode definir esse gol do Jô? É difícil, é complicado. O Jô, ele, de fato, ele tem que lembrar, o Rodrigo Caio, zagueiro de São Paulo, exatamente, ele se acusou, né, falando a questão do cartão amarelo, deu toda aquela polêmica. O Jô ia ficar fora, né? Beneficiou o Jô. O Jô poderia ser um pouco mais honesto também e falar, né, com o olha, realmente coloquei a mão na bola. E aí, anularia, ficaria tudo tranquilo. Mas futebol aí, todo mundo vai falar, mas estava no calor do jogo, aquela situação toda. Não é calor do jogo, né? Totalmente irregular. Aí tá E o Vigia? O que houve com o Vigia? Não dá para entender. Esse árbitro tradicional, que ninguém sabe para que ele serve, todo mundo questiona, ele não serve para absolutamente nada, porque ele está ali, olha o lance, ele não viu nada. Continuou na mesma coisa. Continuou a mesma coisa, então não adiantou nada o árbitro tradicional. Com essa vitória, o Corinthians segue líder, né, absoluto aí da Série A com 53 pontos. Já o Vasco da Gama ali está em nono colocado, né, tá até bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu reagir bem com 31 pontos. O Vasco fez o primeiro tempo até equilibrado, né, com o Corinthians, só que no segundo tempo não deu para o Vasco da Gama. E agora a gente vai mostrar aí, pode rodar para mim, por favor, o gol de quem não soube, ou melhor, de quem não está conseguindo, né, Márcio, aproveitar quando o Corinthians tropeça ou quando o Corinthians ganha, se manter pelo menos ali pertinho, que é o Grêmio. A gente tem o gol aí da derrota do Grêmio com a Chapecoense, né? A Chapecoense venceu o Grêmio pelo placar de 1-0. Tudo bem que estava um time misto ali, poupando alguns jogadores para a Libertadores, mas o time que quer chegar não pode dar esse mole, né? Esse é o detalhe do Grêmio, né? Todo mundo apostando no Grêmio, até mesmo, não só o Grêmio, mas também o Santos. O Santos também poderia se aproximar um pouco do Corinthians. Os dois acabaram perdendo. Só que eu tenho comentado isso, que o Corinthians, na verdade, é um time sim forte, é um time que conseguiu aí somar esse monte de pontos, não foi à toa. Mas acho que ele vai conseguir garantir o título muito mais pela incompetência dos outros, porque é a sua própria competência. Tanto que ontem precisou do gol de mão para poder vencer o Vasco. Verdade. E aí o Corinthians, o torcedor sempre pediu, né, depois das 3 derrotas em 4 jogos, a reação. E aí o Corinthians começa essa reação diante do Vasco da Gama. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena e daqui a pouquinho eu volto conversando mais com o Márcio Santos e mostrando os outros gols aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda perdeu em casa, né, para o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. O São Bento, uma vitória importantíssima fora, venceu Confiança jogando fora de casa, né, contra o Confiança, venceu pelo placar de 2-0. A gente volta falando mais também sobre o Tupi. Rapidinho. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para a turma que está participando com a gente aqui, ó. Já mandei para o Fagner, né, do Barbosa Laje. O meu parceiro João tá ali no edifício Labib Simão, aqui no centro de Juiz de Fora. É tricolor, tá triste com a derrota do tricolor, né? Perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 3-1. E também o Alex de Rodeiro, ó. Tá falando aqui que absurdo esse gol do Corinthians contra o Vasco. Abraço para você, Alex, para todo mundo aí em Rodeiro acompanhando a gente. Deixa eu ver quem mais participa, ó. Bom dia, a turma da segunda divisão vai continuar no ano que vem, faltou experiência e está aqui também dando a opinião a respeito do Tupi, falando que o Tupi infelizmente está faltando experiência para os jogadores que são jovens e está um pouco desacreditado aqui o Marcos Mendes, falando que é só um milagre que dá o acesso ao Tupi. E uma pergunta aqui, quanto vai custar o ingresso do jogo para o Tupi? Estava até conversando com o Márcio aqui no intervalo, o seguinte, o Tupi já colocou uma carga à venda pelo valor de R$20, né, Márcio? É o seguinte, não pode colocar um segundo lote abaixo desse valor. Ou seja, ou permanece com 20, ou que a gente acredita, quer acreditar que a diretoria não vai, né, aumentar o valor do ingresso para R$25 ou R$30. Ou seja, a expectativa do torcedor, nada oficial ainda, é que
permaneça com esse valor de R$20. Né? Seria o mais acertado, não resta a menor dúvida, até porque precisa mais do que número do torcedor, né? Se o torcedor já não aparecia tanto, né? Nos jogos que estava aí sendo mostrado o time muito bem, agora que o time está precisando do torcedor, com toda certeza a diretoria tem que sim manter pelo menos esse preço de R$20 e R$10. Vai ser o ideal para o próximo sábado, colocar pelo menos aí 15, 20 mil pessoas no estádio. E aí a gente fica esperando até uma resposta da assessoria do Tupi. Assim que tiver uma posição oficial do clube, né, a gente vai estar também publicando na página do Arena no Facebook, que é o facebook.com/ArenaAlterosajF. Vamos lá, quartas de final Série C do Campeonato Brasileiro. A gente começa mostrando o gol do Sampaio Corrêa, que venceu o Volta Redonda pelo placar de 1-0. E aí o Volta Redonda deu mole, o Márcio Santos. Jogando em casa, a gente vendo os melhores momentos ali, o time atacou o tempo todo, só que tomou esse gol nos acréscimos. Já vou falar para você quem fez gol, o Zaquel. Esse não é o Zaqueu, não, é Zaquel. Marcou o gol nos acréscimos na segunda etapa, ou seja, agora tá mais ou menos a mesma situação do Tupi, né? Um golzinho a menos, só que tem que ganhar agora jogando fora de casa, que é ainda mais difícil, né? O Volta Redonda até conseguiu equilibrar o jogo. Para mim, de fato, o time do Sampaio é o time mais forte dessa chave A. É o favorito? É o favorito, não resta a menor dúvida, né? O Sampaio que caiu como o Tupi no ano passado, mas agora tem tudo para poder voltar. É o time que fez a melhor campanha no Grupo A. E o Volta Redonda vai ter que vencer fora de casa. Não está perdido também, o técnico Felipe Surian, que é aqui de Juiz de Fora, está comandando, né, o time. Não é realmente impossível, mas ficou muito mais difícil essa tarefa para o Volta Redonda. E aí a outra partida, Confiança e São Bento. O São Bento jogou fora de casa e venceu bem, venceu e convenceu, né? Venceu por 2-0. A gente está vendo aí o primeiro gol, foi marcado pelo Anderson Cavalo aos 15 minutos do primeiro tempo. Mostrou categoria, o Cavalo que já havia marcado contra o Tupi também no jogo lá em Sorocaba, ficou né? A mesma coisa, 2-0, né? 2-0. Aí o primeiro gol do Anderson Cavalo, dominou bem, tirou do zagueiro, aí teve a calma, a paciência de tirar também do goleiro. E o segundo gol na sequência, né? Aos 17 também do primeiro tempo, o Everaldo foi lá, ampliou e fechou o placar, 2-0 São Bento, matando o jogo no primeiro tempo. O detalhe é o seguinte, né? O Confiança seria um adversário que o Tupi poderia pegar, né? Se conseguisse terminar em primeiro lugar, acabou pegando Fortaleza. Era um adversário dos sonhos, não resta a menor dúvida que o acesso para o Tupi seria o Confiança ou o CSA, que joga hoje com o Tombense, né? Eu acho que entre esses confrontos, né, em relação a extracampo, mas coisas que interferem quando o jogador está em campo jogando, todo mundo não queria era pegar um Fortaleza no Castelão, né? Não é questão de técnica, era toda essa... O Fortaleza está há 8 anos na Série C. Disputou 4 mata-matas e perdeu todos. Ele como o mandante no segundo jogo. E a imprensa nacional, né, por ser um time de capital, um time de força muito grande, de camisa, assim como foi Paysandu em 2014, todo mundo fica em cima. Então isso é chato para o jogador de time menor como o Tupi, de enfrentar um time como Fortaleza. E o que realmente pesou foi justamente isso. O Tupi, infelizmente, acabou pegando Fortaleza e aí tem que pagar o pato. E tem toda essa situação, o Fortaleza disputou todas as decisões em casa, perdeu. E agora a única que está disputando fora o segundo jogo pode subir. São 3 anos seguidos indo para as quartas de final e não conseguindo o acesso. Né? Ô Márcio, agora aproveitar que a gente está ainda na Série C, vamos mudar um pouquinho o script aqui do Arena. Eu queria saber a sua opinião. É o seguinte, a gente mostrou os gols, vou pedir o pessoal para colocar para mim aqui, por favor, de novo, só os lances dos 2 gols do Tupi. O primeiro lance foi jogada pela esquerda, né? A gente está vendo o pênalti. Agora sim, primeiro gol. Acho que o Lucas deu um pouquinho de bobeira na marcação ali. Não resta dúvida, né? Isso foi muito treinado. Isso foi muito treinado exaustivamente pelo Ailton, justamente para poder evitar isso daí. Passou fácil ali, Passou muito fácil. Ele ficou procurando o jogador, passou nas costas dele. Então acabou realmente dando muito mole o Tupi nessa marcação. Ailton treinou demais isso, tanto que colocou o Jonathan nesse setor para evitar esse tipo de jogada. Acabou não adiantando nada, né? Então, aquilo que a gente vinha falando. Quando o time tomou esse gol, que não poderia tomar da maneira que foi, o time se destruturou e ficou realmente totalmente perdido. E aí foi 1-0, depois daquela confusão, toda pressão total do Fortaleza. O Fortaleza consegue achar esse pênalti aí, a bola bateu na mão do Fernando, o árbitro em cima do lance marcou pênalti. Mas fruto também daquilo que a gente já tinha dito, né? O nervosismo do Tupi, deixando o Fortaleza vir com tudo, sem falar, opa, tomamos um gol, mas a gente está no jogo. Não estava no jogo, né? Não estava no jogo.
E aquilo que a gente vem falando, né? O Tupi não tem um ataque poderoso, então não incomodou muito o time do Fortaleza, e o Fortaleza ficou à vontade para poder atacar, ataque contra a defesa, ficou realmente, né, devendo aí muito o Tupi no seu setor ofensivo, e graças ao Paulo Henrique ainda tem condições de reverter esse placar aqui em Juiz de Fora. E aí a gente está falando de nervosismo, né? Tupi atordoado com o primeiro gol. A gente vai mostrar o que aconteceu agora. Depois que o Tupi tomou o primeiro gol, olha só esse recuo. Aí junta nervosismo, né? Um pouquinho, até entra um pouquinho de responsabilidade esse recuo do Marcel ali pro Paulo, que foi realmente um chute pro gol. E o Paulo salvou o Marcel, né? Não, e teve também outra, o recuo, que o Paulo Henrique acabou chutando em cima do jogador do Fortaleza, quase que a bola entra. E aí o Paulo Henrique, numa defesa espetacular, conseguiu mandar a bola para fora, né? Tá aí o lance, ó, o Lucas exatamente. Então, você joga a bola para lateral, você joga para a linha de fundo, mas você recuar, e tem, né, a questão toda técnica, é o seguinte: quando você recua a bola para o goleiro, você não recua desse jeito, você recua ela para o lado do fora gol, do gol, né? Fora do gol, e não do jeito que recuado. Você vê que o time está totalmente nervoso. Márcio Santos, em 2015, Tupi e Asa fizeram o primeiro jogo das quartas aqui em Juiz de Fora. E aí depois, a gente tem a imagem do segundo jogo, só para a gente ter uma noção. Olha só, o primeiro jogo desse ano agora, Fortaleza e Tupi no Castelão. 40 mil pessoas presentes, uma renda de mais de 1 milhão. O primeiro jogo do Tupi, né, nas quartas de final de 2015, aqui em Juiz de Fora, o Tupi colocou um público em campo de 3.851 pessoas presentes, né, o pagante 3.514, uma renda de 50 mil. Eu acho que nada melhor do que esse número para mostrar para a diretoria que realmente tem que ter um trabalho todo por trás para chamar o torcedor para campo, né? E o mínimo que pode fazer agora é permanecer com esse valor de ingresso de R$20, né? A gente já vem cobrando há muito tempo, né? Uma questão, um marketing mais eficiente, né? Uma situação que chame o torcedor e tenha um atrativo a mais para o torcedor. Colocar essa carga de 1.000 ingressos para poder vender uma semana antes, mas o torcedor Juiz de Fora, ele fica cabreiro também, né? O torcedor do Tupi, ele é assim, não adianta querer mudar, comparar com outras torcidas que não vai se igualar. Então, todo mundo estava esperando esse primeiro jogo do Tupi para poder ver se tem uma resposta. Então, já obviamente teve um desânimo muito grande de muitas pessoas que não acompanham diariamente o Tupi. Então, se o Tupi tivesse empatado 0-0, 1-1, tivesse vencido principalmente, aí, no resto da dúvida, a fila hoje estaria imensa em busca desse ingresso. Mas, se tivesse também um trabalho de marketing melhor, o Tupi teria conseguido colocar um pouco melhor. Vamos ver se o torcedor acredita um pouco mais no Tupi, compareça no estádio no sábado para poder empurrar o time. Vai precisar muito, não só da torcida, mas principalmente de muita atitude dos jogadores dentro de campo. O Tupi está no papel oposto do que fez em 2015, já que no primeiro jogo venceu, né, o Asa em casa pelo placar de 2-0 e agora foi derrotado fora de casa pelo Fortaleza pelo placar de 2-0. Vamos para o futebol internacional agora. Eu quero saber a opinião do Márcio Santos, está todo mundo comentando. É o seguinte, nós tivemos no final de semana, todo mundo em cima do Neymar, né, vendo o campeonato francês, depois que o Neymar foi para o PSG, e nós tivemos um lance inusitado no clássico contra o Lyon, Márcio Santos. Olha só, o PSG venceu pelo placar de 2-0, só que a vitória não foi o que chamou a atenção da imprensa, né? E sim essa briga por cobranças de falta e pênalti. Ó, cobrança de falta, Daniel Alves foi lá, pegou a bola, o Cavani queria a bola e acabou que sobrou para o Neymar. Bateu, o goleiro defendeu. E na sequência a gente vai ver o confronto agora da dupla ou do trio na cobrança de pênalti, né? O Mbappé sofreu um pênalti e aí o Cavani foi lá, que é o batedor oficial há muito tempo do PSG, pegou a bola, olha lá, e o Neymar tá lá. Deixa eu bater, Cavani, deixa pra eu bater. E o Cavani falou, não é a sua vez não, deixa que eu vou e consagro essa. E pra piorar a situação, olha lá, bola, o goleiro pegou, bola bateu no travessão e não entrou. O que é isso? É briga por ego? É vaidade mesmo? Será que o treinador vai dar conta de sustentar isso dentro do grupo? O grande problema é o seguinte, o Neymar, ele foi pro PSG para ser protagonista. Ele não foi por outro motivo, ele foi para ser protagonista. No Barcelona não era e não seria. Então, ele foi para o PSG para ser protagonista. Só que o Cavani, ele está há muito tempo já no PSG, né? Então, o Ibrahimovic saiu, outros jogadores saíram, o Cavani permanece. E tem uma coisa que a gente falava muito quando estava no Exército, a antiguidade é posto, né? Então, ele está realmente numa situação que ele é mais antigo, está lá há mais tempo, e ele vai ser o batedor de pênalti. O Neymar, de fato, ainda tem, além dos adversários, tem que realmente conter esse ego dele também dentro do próprio elenco.
Tá lá o Dani Alves para poder ajudar ele. Dani Alves queria realmente ajudar, Segurou né? a bola na falta ali, deu pro Neymar, né? Não deu pro Cavani. A parceria brasileira entrou em ação ali. Vamos ver, né, os próximos capítulos da novela do PSG, Neymar, Cavani e Dani Alves. Deixa eu mandar mais abraço aqui pra turma que tá acompanhando a gente. O Raquel do Poço Rico tá falando da torcida do Fortaleza influenciou muito no jogo. Vamos ver se agora a torcida Carijó dá a resposta, Raquel. Deixa eu ver quem mais participa com a gente aqui, ó. O atleticano, né, assim como o Márcio Santos tá aqui, ó. De boa, o Márcio Santos falando do Tupi, né, torcedor do Atlético Mineiro também conseguiu o empate com o Avaí. Um abraço, a seu de colocar o nome aqui, tá torcendo para o torcida Carijó também encher o estádio. Fernando Magela, de Senador Cortes, e eu tô recebendo mais recado também lá de Leopoldina, o Saulo, e de Rodeiro, né, a gente recebeu um primeiro recado aqui do Alex, a Maria Célia também tá lá acompanhando a gente. Beijo para todos vocês, obrigado pela companhia. Uma pausa rapidinho, já já a gente tá de volta com mais Arena Alterosa. Muito bem, já estou aqui pertinho do Márcio Santos para dar uma notícia boa para o esporte de Juiz de Fora. A gente tem as imagens aí do Rodrigo Rezende, um atleta de ginástica de trampolim, tem apenas 14 anos e foi disputar o Sul-Americano na Colômbia e trouxe a medalha de ouro para Juiz de Fora. O Rodrigo Rezende ele é o atual campeão brasileiro e foi terceiro colocado no Pan-Americano. Notícia boa, né, Márcio? Com toda certeza, parabéns, né? E também o treinador dele, o Zambelli, que está sempre aí correndo atrás dessas disputas, né? Beleza, parabéns para o Rodrigo. A gente continua acompanhando o trabalho dele, claro, trazendo sempre boas notícias. Ô Márcio, muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, já aceito o nosso convite, conto com você mais vezes aqui no Arena. E quem sabe na segunda-feira a gente volta falando bem, né? Falando coisa boa sobre o nosso Carijó. Eu agradeço, grande abraço e estou sempre aí à disposição. E agora chegou a hora de a gente falar tudo sobre o que houve, sobre o que está acontecendo na manhã dessa segunda-feira, com ele, o apresentador que não tem medo de cara feia, e chega agora me contando o que vai ser destaque no Alterosa sem Vem Valmir. Vai, segue daí. Sem Vem Valmir eu não vou nem conseguir começar.